Olá pessoal, estamos aqui então para mais uma videoaula e hoje nós vamos tratar de formatações simples e alinhamento de texto dentro do Google Docs. Nós já vimos como criar um documento novo, então se eu clicar no botãozinho mais aqui do Google Drive, eu tenho a opção documentos do Google, que eu posso expandir, não expandir, e eu tenho documento em branco e eu tenho com base em um modelo que já foi explicado em vídeos anteriores. Eu vou abrir um documento pronto para que a gente possa trabalhar com o texto. Então vou abrir esse cópia do que é a internet. Eu copiei isso de um arquivo que estava compartilhado. Então compartilhado comigo existia esse arquivo e eu criei uma cópia para dentro do meu Drive também que foi explicado no vídeo anterior. Então agora eu vou dar 2 cliques aqui, vou abrir esse documento. Meu documento está aberto. E nós vamos começar a formatar. Observem que o texto ele está desalinhado à esquerda, né? Então ele tem à direita, desculpa, ele tem um morrinho aqui. As letras, o texto está muito grudado um com o outro, as linhas estão muito juntas, não há diferenciação de parágrafos. Então nós vamos formatar esse texto para que ele fique um pouco melhor. Tá? Então eu vou usar um atalho aqui que é o Ctrl A, que é a tecla CTRL, junto com a tecla A, eu seleciono todo o meu documento, eu seleciono todo o meu texto. Uma opção é utilizar o mouse. Clica com o botão esquerdo, segura no início do texto e arrasta. Tá bom? Então, mas o Ctrl A é mais eficiente, é mais rápido. Então, o Ctrl A, eu seleciono o meu documento inteiro. Aqui, embaixo eu tenho duas barras aqui. Eu tenho uma barra que a gente chama de barra de menus, onde está escrito aqui ó, arquivo, editar, ver, inserir, formatar, ferramentas, complementos. E eu tenho uma barra de ferramentas aqui embaixo, né? Na verdade, essa aqui é a barrinha de formatação, eu nem tenho a barra de ferramentas aqui. E essa barra de formatação permite que nessa caixinha que eu estou mostrando, eu troco o estilo do meu texto. Então eu posso trabalhar com o texto normal, título, subtítulos, título 1, 2, 3. Nós vamos explorar isso daqui mais para frente, tá bom? Posso trocar a fonte. Então eu posso colocar uma fonte mais desenhada. Opa, vou selecionar o texto aqui de novo. Colocar uma fonte um pouco mais desenhada, como essa Caveat. Então observem que o texto ele fica um pouquinho diferente. Temos dezenas de fontes aqui. As mais comuns para textos profissionais e textos acadêmicos, ou é a fonte Times New Roman, ou é a fonte Arial. Tá bom? Eu prefiro a fonte Arial. Eu acho que é uma fonte mais clara. Na caixinha do lado, nós temos o tamanho da nossa fonte. Em geral, trabalhamos com um tamanho de fonte 12, mas dependendo do texto que você está construindo, você tem que consultar as regras da ABNT, se for citação direta ou indireta, tem notas de rodapé. Para cada tipo de texto, vocês vão ter um tamanho diferente. A maioria dos textos que vocês forem produzir, vocês vão produzir então com tamanho 12. Mas geralmente o título a gente coloca um pouquinho maior, se for uma citação um pouquinho menor, mas vocês podem escolher essa variedade de fontes aqui, tá bom? De tamanhos de fonte. Aqui nós temos algumas opções. Temos a primeira opção que é o negrito, a segunda opção itálico e essa terceira opção aqui sublinhado. Qual a diferença? O negrito vai colocar o seu texto em destaque. Então eu vou colocar eu vou colocar um título para esse texto aqui, vamos escrever em letras maiúsculas só para que vocês possam observar o que é internet. Esse seria o título do meu documento. Então eu vou colocar ele numa fonte um pouquinho maior, vou colocar em 14. E observe que ele é igual, o texto é igual ao tipo da fonte, né? E eu vou agora selecionar aqui o meu título e vou usar um atalho que é o Ctrl B. Quando eu
passo para o mouse em cima do negrito, eu poderia clicar ali, ele colocaria o meu texto em negrito, e o Ctrl B também, que ele mostra o atalho, coloca o texto. Observem que ele dá um destaque ao texto, tá bom? Temos a opção itálico, então o itálico ele vai escrever com a letra mais tombadinha. Costumamos utilizar o itálico quando temos palavras estrangeiras. Então, por exemplo, aqui, ó, Internet Protocol Suite, tá? Então isso não são palavras da língua portuguesa. Então, geralmente a gente coloca em itálico, tá? Então eu teria que fazer isso ao longo de todo o meu texto, né? World Wide Web. Então, vamos colocar itálico também. Então, todas as palavras que vocês encontram no seu texto que não são de origem de língua portuguesa, coloquem em itálico. Cor do texto. A cor do texto, aqui vocês estão vendo esse textinho azul, porque ele é um hiperlink, tá? Mas a gente consegue trocar a cor do texto e colocar em preto. Tá vendo? Ele continua com o hiperlink marcado, mas ele ficou agora em preto. Então, eu vou selecionar meu texto todo, colocar tudo em preto. Observem que sumiu o azulzinho. E eu tenho os hiperlinks estavam sublinhados. Então, se eu colocar aqui na opção sublinhar, clicar sobre ela, eu sublinho o meu texto inteiro. Observe que todo o meu texto agora está sublinhado. Se eu clicar novamente, nada do meu texto agora está sublinhado. Então, arrumamos tamanho, tipo, mostramos a opção negrito, itálico e sublinhado. Agora nós vamos tratar do alinhamento. Nós, no geral, temos 3 tipos de alinhamento. Né? Na verdade, 4, desculpa. Temos 4 tipos de alinhamento. Temos o alinhamento à esquerda, onde todas as letrinhas ficam perfeitamente alinhadas à sua esquerda. Temos o alinhamento centralizado, onde o seu texto vai ficar todo no centro da sua tela. Temos o alinhamento à direita, onde ele fica perfeitamente alinhado à direita e desalinhado à esquerda. E o que a gente acaba utilizando com uma maior frequência, que é o alinhamento justificado. O que isso significa? Que ele vai alinhar o seu texto tanto em referência à sua margem direita quanto à sua margem esquerda. Observe que fica um texto um pouco mais bonito de se ler, né? Mas agora a gente ainda precisa melhorar isso daqui. Como que nós vamos fazer agora? Nós vamos mexer com a estrutura de parágrafo desse texto, tá bom? Então eu vou selecionar meu texto de baixo para cima novamente, só o meu texto, tá? Vamos na opção formatar, tá bom? E aqui eu tenho um espaçamento entre linhas. O espaçamento entre linhas está 1,15. Aí eu vou aumentar um pouquinho o espaço aqui para mostrar para vocês como fica. Então eu vou colocar um espaçamento de 1,5. Observe que entre as linhas temos um espaço maior agora. Vamos voltar lá no espaçamento entre linhas. E agora nós vamos aumentar o espaço entre os parágrafos. Aqui eu posso colocar adicionar um espaço antes do parágrafo, um espaço depois do parágrafo, ou posso fazer um espaçamento personalizado. A ABNT tem normas para isso. Tá? A ABNT tem uma norma específica para esses espaçamentos. Então eu vou colocar o espaçamento entre linhas, eu vou manter em 1,5 e o espaçamento depois do parágrafo. Eu vou colocar 10 pontos. Vou manter aqui o espaçamento entre linhas de 1,5 e vamos aplicar. Opa, eu coloquei 1,5, não é 1,5, tem que ser 1,5. Vou colocar aqui de novo. Pronto. Então agora, olha só, temos um espaço criado entre os meus parágrafos. O texto fica melhor distribuído na nossa página. O que nós vamos fazer agora é ajustar o início desse parágrafo. Observe que eu não tenho um recuo. Então, eu vou ajustar o início do meu parágrafo. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos lá em formatar novamente. Aí nós temos aqui as opções de alinhar e recuar. Então,
vendo? E eu vou aqui na opção de recuo, opções de recuo. Aí eu tenho aqui recuo à esquerda, à direita, aí eu tenho recuo especial e tenho a primeira linha. Então eu vou selecionar a primeira linha. Isso significa que eu vou fazer um pequeno recuo com a primeira linha do meu parágrafo. Eu vou deixar aqui um ponto 27. De novo, a ABNT tem normas para que vocês trabalhem com esses recursos e vou aplicar. Observem agora que o meu parágrafo está devidamente formatado. Então eu tenho o meu título, vou centralizar esse título também. Então eu tenho um título, um espaçamento de 1,5 entre as linhas, um espaçamento de 10 pontos entre os parágrafos e um recuo para iniciar cada um dos parágrafos. Perfeito? E por último, para terminar essa videoaula, um pouquinho mais longa, eu vou trocar a cor da minha fonte aqui do meu título. Eu já mostrei onde que a gente trocava a cor, trocamos para a cor preta, e agora eu vou colocar uma cor aqui só para dar um destaque, vou colocar uma cor vermelha. Tá bom? Então, nos vemos na próxima videoaula. Façam as atividades, tirem dúvidas e bons estudos.